melhor. Você ouve agora, programa Sem Medo de Ser Feliz. Apresentação do médium, orador e escritor José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Sem Medo de Ser Feliz, ao vivo aqui nos estúdios da TV Mundo Maior, na cidade de Guarulhos, com muita alegria, muito entusiasmo, muita chuva aqui, São Paulo, Guarulhos, mas são as chuvas, as bênçãos de Deus. Muito prazer pela sua audiência, pela sua companhia, nos sentimos muito felizes com a sua participação, tanto acompanhando pela rádio, pelo site da rádio, pela TV Mundo Maior, ou acompanhando aqui a nossa transmissão que está sendo feita pelo Facebook ao vivo, pelo Facebook da Rádio Boa Nova, pelo Facebook meu, De Luca, e também pelo YouTube. Então você tem muitas formas de acompanhar o nosso programa e espero que em alguma delas você esteja sintonizado conosco. Bom dia, Cristina. Muito bom dia a todos os queridos ouvintes, queridos telespectadores. E apesar do dia chuvoso, desejo a vocês um dia de sol na vida de vocês. E para o pessoal da Reprise também, né, que nos ouve toda terça-feira às 21 horas, uma ótima noite para vocês também. Então, gente, vamos trabalhar. Hoje aqui trouxemos uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está nesse livro, Mais Perto. A espiritualidade mais pertinho da gente. Emmanuel Chico Xavier, nesse livro, Mais Perto, da editora GEM. Aliás, eu quero aqui enaltecer o trabalho da editora GEM, que é lá de São Bernardo do Campo, o Grupo Espírito Emmanuel, pelo trabalho primoroso que eles têm feito de divulgação das obras de Chico Xavier a preços populares, a preços módicos, que você encontra em muitas bancas de jornal. Pelo menos em São Paulo eu tenho encontrado em muitas bancas os livros de Chico Xavier, publicados pelo Grupo Espírita Emmanuel. Por exemplo, este aqui exemplar, este livro, eu comprei numa banca de jornal ao preço de R$ 4,80. R$ 4,80. Livro novo. Então, eu parabenizo aqui publicamente o Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, na pessoa dos seus diretores, da família Ramaciotti, amiga de Chico Xavier, e que tem divulgado, né, o trabalho notável desse médium, que nós não podemos esquecer, as obras maravilhosas de Chico Xavier, que complementam a codificação espírita, que explicam muitas vezes os pontos da codificação espírita, kardeciana. Então,
me sinto na obrigação de fazer esta divulgação, esta menção. Bem, hoje vamos examinar uma lição de Emmanuel intitulada Além da Terra. Além da Terra. O que é que nos espera além da Terra? E aí Emmanuel vai dar algumas explicações muito importantes, como a nossa vida daqui acaba se relacionando com a vida de lá, e a vida de lá se relacionando com a vida daqui. Então, eu pude aprender algumas coisas muito importantes, e a Cristina agora fará a leitura da primeira parte desta notável mensagem do Espírito Emmanuel. Depois da morte do corpo, a frase amiga que houvermos proferido no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de nossa felicidade. A opinião caridosa que formulamos acerca dos outros converter-se-á em recurso de benignidade da justiça divina no exame de nossos erros. O pensamento de fraternidade e compreensão com que nos recordamos do próximo transformar-se-nos-á em fator de equilíbrio. O gesto de auxílio aos irmãos do nosso caminho oferecer-nos-á sublime colheita de alegria. Mas, igualmente, além do túmulo, a maledicência que nos entreguemos será espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. A nossa indiferença para com as amarguras do próximo aparecerá por geleira, dificultando-nos os passos. A nossa preguiça surgirá como sendo um gerador de penúria espiritual. A nossa crueldade exibir-nos-á na tela da consciência a constante repetição dos quadros infelizes de nossos delitos, compelindo-nos à aflitiva demora em escuras paisagens purgatoriais. A morte é o retrato da vida. Então, algumas reflexões importantes nesse livro aqui, Mais Perto, Chico Xavier, Emmanuel, Além da Terra. Aqui, Emmanuel está relacionando o que é que nos acontece depois da nossa passagem, da nossa ida para a vida maior. Todos nós voltaremos. Todos nós, um dia, faremos essa viagem de retorno ao mundo espiritual. E como é que será a vida de lá? Esta vida de lá será basicamente uma continuação da vida daqui. A vida de lá será uma colheita daquilo que nós plantamos aqui. Então, ele vai relacionar aqui algumas situações muito interessantes. Por exemplo, imaginar que você encontrou um amigo aí, está passando por dificuldades, ele se queixou, mas a gente não deu muita atenção para ele. Eu estou com pressa, né? Outro dia a gente conversa. E Emmanuel, então, dá o seguinte exemplo. A frase amiga que houvermos proferido no estímulo ao bem será um trecho harmonioso do cântico de nossa felicidade, depois da morte do corpo. Então, eventualmente, né, aquela frase de consolo, de apoio, aquele minuto que nós escutamos o companheiro, às vezes fazer um desabafo, uma palavra de esperança que nós tenhamos dado a ele, esse simples gesto, é um simples gesto. Será para nós um trecho harmonioso do cântico da nossa felicidade após a morte. A opinião caridosa
que formulamos acerca dos outros. Será para nós um recurso de benignidade da justiça divina no exame de nossos erros. Olha que coisa interessante. A opinião caridosa. O que é uma opinião caridosa que nós formulamos acerca dos outros? Quer dizer, mesmo nos defrontando com um companheiro que tenha cometido algum deslize, que tenha cometido algum erro, a opinião caridosa é aquela que nós formulamos: olha, apesar disso, fulano é um bom sujeito, ele tem bom coração, eu me lembro que tal dia ele fez isso de bom, ele tem essa virtude. Né? Isso é uma opinião caridosa. Essa opinião caridosa, amanhã, para nós, lá no mundo espiritual, será um recurso do bem, da justiça divina no exame dos nossos erros. Quer dizer, amanhã nós seremos também avaliados, sobretudo pela nossa consciência, dos erros que nós cometemos. Mas aquela opinião caridosa que nós dispensamos a um companheiro que, não obstante tenha se errado, tenha se equivocado, nós emitimos uma opinião boa sobre ele, exaltamos uma virtude dele, um ponto positivo dele, aquilo para nós é um recurso de benignidade da justiça divina. Ou seja, aquilo vai influir também, de igual modo, na análise dos nossos erros. Coisa interessante, né? O pensamento de fraternidade e compreensão com que nos recordamos do próximo será para nós um fator de equilíbrio. O gesto de auxílio aos irmãos de nosso caminho será para nós uma colheita de alegria. Então, todo o bem que nós plantamos aqui é o bem que vai nos acompanhar depois da nossa passagem pela Terra. Eu diria até, e é claro, que esse bem que nós fazemos aqui já nos apoia, nos ajuda, nos envolve em vibrações positivas aqui mesmo. Mas ele não fica aqui. Ele se transporta conosco para além da matéria, para além da morte, onde no mundo espiritual nós provavelmente faremos um balanço de nossa existência. Quando nós fazemos uma grande viagem, quando nós voltamos da viagem, a gente faz olha, a viagem foi boa, né? Tal coisa boa aconteceu, eu vi não sei o quê, né? A gente fica se recordando daquilo por muito tempo. Imagine, então, na nossa viagem de volta ao mundo espiritual. Em muitos livros, nós registramos esse fato, que depois do desencarne, é passado quase que um filme da nossa vida, nas telas da nossa mente. Aqueles fatos mais singelos, que a nossa consciência, inclusive a nossa lembrança, a nossa memória já tinha apagado, estão lá, passam tudo, para que exatamente a gente reveja, né, a história da nossa vida. E lá no mundo espiritual, esse registro da própria história é um recurso para nos propiciar exatamente essa autoavaliação. Em que momento eu avancei, em que momento eu retrocedi, em que momento eu me perdi, em que momento eu me equivoquei, em que ponto eu acertei. Para que a gente faça um balanço envolvendo um autoconhecimento, a fim de podermos, né, corrigir, avançar, melhorar, aperfeiçoar. E é claro que lá no mundo espiritual, nós estaremos fazendo essa avaliação sem aquelas ilusões da matéria, né? Lá é a gente com a gente.
Lá não vai contar o dinheiro que a gente tinha, o poder que a gente tinha, a importância que a gente tinha aqui na Terra, né? Tudo isso é secundário. Tudo isso já passou. Lá vai chegar o ser espiritual, despido do que foi os seus personagens na Terra. A importância que ele tinha para a vida material. Lá chega o ser espiritual. Lá a gente vai chegar sem as ilusões que muitas vezes nós tínhamos aqui. Né? Muitas vezes a matéria nos dá algumas ilusões de coisas que, na verdade, são passageiras, são transitórias. Muitas vezes nós temos aqui, né, uma posição, né, financeira boa, mas isso é passageiro. Isso não nos define. Eu tenho um cargo, eu tenho um poder, eu tenho uma importância. Eu tive poder na Terra, eu fui um político. Né, eu mandei, eu tive uma empresa, comandei 300 funcionários. Né, eu era o dono eu era o chefe da minha família. Né? Lá, esquece tudo isso. A gente chega lá nu. Nu no sentido, né, das roupagens físicas que nós tínhamos aqui na Terra. Eles querem saber o que a gente fez com tudo isso. Isso, exatamente. Né? O que é que eu produzi? Né? O que isso me fez crescer? O que isso fez crescer as pessoas que estavam à minha volta? Como é que eu me relacionei com as pessoas? Quanto amor eu expressei? Quantos amigos eu fiz? Quanto eu progredi em termos espirituais? Quanto que eu aprendi? Quanto que eu cresci? Quanto que eu fiquei mais maduro? Isto é que vai ser colocado em pauta na nossa avaliação. E é evidente que a nossa avaliação lá, nós vamos nos surpreender. Nos surpreender. Por exemplo, Emmanuel vai dando alguns exemplos aqui. Além do túmulo, a maledicência que nos entreguemos será espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. Aquela fofocazinha que a gente acha que, né, não vai ter nenhuma importância. Aquilo para nós, por exemplo, amanhã, é um espinheiro, um espinho, que vai nos incomodar. Vai nos incomodar. A nossa indiferença com as amarguras do próximo será para nós uma geleira, dificultando os nossos passos na vida além. A nossa preguiça, por exemplo, surgirá como sendo um gerador de penúria espiritual. Quer dizer, nós vamos chegar lá no mundo espiritual numa situação lamentável de penúria. Né? Pela preguiça. A nossa crueldade, vamos imaginar a crueldade nossa aqui na Terra, né? Exibir-nos-á na tela da consciência a constante repetição dos quadros infelizes de nossos delitos, compelindo-nos à aflitiva demora em escuras paisagens purgatoriais. Então nós chegamos a registrar, observar em alguns livros mediúnicos, né, espíritos que estavam no mundo astral, no mundo espiritual, nessa situação, né, lamentável de sofrimento, e eles registravam que estavam vendo o rosto, imagens do rosto de muitas pessoas que estavam perseguindo a ele. Os mentores não viam aqueles rostos,
E a explicação que eles davam é: esses rostos que esse irmão se refere estão nas telas da mente dele. São as pessoas às quais ele foi cruel. Nossa. São as pessoas que ele matou, por exemplo. E a toda hora ele está revendo na tela da memória a lembrança daquele episódio de crueldade. Então, qual é a finalidade disto, né? Por isso que Emmanuel aqui, na verdade, ele sintetiza esta parte aqui, esse trecho da mensagem, dizendo o seguinte: a morte é o retrato da vida. A morte é o retrato da vida. E não é, evidentemente, punição. Punição celestial. Ah, você foi ruim, agora você vai pagar. Não. É simplesmente o quê? Resultado, colheita daquilo que a gente plantou. Tem participação de ouvinte aí, Cristina? Ai, muitas, assim, muito carinho, incentivo ao seu trabalho, Deluca, ao programa, muita gente dando bom dia. E uma especial aqui da Dona Egídia. Dona Egídia de Oliveira Nunes, a nossa querida amiga e companheira, dizendo: com carinho e saudade, estou sempre aprendendo com suas palavras, com o programa, com a rádio e com os livros. Agradeço por tudo. Abraços. Obrigada, viu, Dona Egídia? Um grande abraço para a senhora também, viu? A Egídia é aquela que está formulando agora uma opinião caridosa, né, acerca da... Verdade. A meu respeito, né? Tenho certeza, Egídia, que isso vai ser uma bênção na sua vida, né? Obrigado pelo carinho, né? Um minutinho pro Então, intervalo, Deluca. Se a morte é o retrato da vida, nós podemos pensar: que retrato nós estamos tirando agora? Com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com a maneira como nós lidamos com os outros, né? Como nós tratamos os outros. Porque aqui, veja, nos exemplos dele, é tudo forma de tratar os outros, né? Opinião caridosa, pensamento de fraternidade, gesto de auxílio, ou então maledicência, indiferença, crueldade. São formas com as quais nós lidamos com os outros. Nós estamos tirando retratos. Pensa, cada vez que você trata bem alguém, você tirou um retrato. Esse retrato te ajuda agora, e esse retrato vai falar de você, vai aparecer lá no mundo espiritual quando você fizer a sua passagem. Então vamos pensar em sair bem na foto? Vamos pensar nisso. Fazer um intervalinho, já já nós voltamos. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Você, leitor voraz, que já pegou gosto pelo hábito da leitura e não consegue se desvencilhar dele, agora tem uma nova forma de adquirir novos conteúdos. Basta acessar o site www.mercalivros.com.br, acessar a aba Como Comprar e escolher a obra que mais te agrada. São livros novos, seminovos e usados dos mais diversos gêneros e gostos. Oferecemos também condições especiais de compra e pagamento aos livreiros. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 11 2452 4450. Se preferir opções de compras ainda mais baratas, conheça a nossa feira de livros, todas as quartas, quintas e sextas-feiras, das 9 às 17h30 na Rua São Gabriel, 364 na Vila Galvão, em Guarulhos. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimentos.
Pai nosso, que és dos céus. Depois de se tornar uma das maiores bilheterias no gênero de 2016, chegou a hora de levar o filme Nos Passos do Mestre para sua casa. Adquira o seu DVD com preços especiais. Visite a livraria Mundo Maior ou acesse a loja virtual pelo site www.mundomaior.com.br. Você também pode ligar para o 0 Operadora 11 4966 5775. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta, alegria de poder estar conversando com você, e nós queremos lembrar da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, de você ser uma semente de luz, de você poder contribuir com esse projeto da Fundação Espírita André Luiz, de manter esse projeto de divulgação do Espiritismo nas diversos canais de divulgação, não só na rádio, nas mídias sociais, né? Você está podendo assistir agora no Facebook, né? Isso é uma beleza. Você está lá no seu smartphone, né? Onde que você quer estar, em qualquer parte do mundo, você está podendo acessar essa programação. Tudo isso, gente, óbvio, tudo isso aqui os espíritos não trazem aqui em termos materiais, né? Tudo isso aqui é investimento, é custo, é manutenção, de ter funcionários preparados, especializados, técnicos no assunto, né, que possam estar aqui, né, colocando essa emissora 24 horas no ar. Então, procure se informar, procure não apenas vibrar para que esse projeto continue, mas também, na medida das suas possibilidades, ser um instrumento, ser um colaborador ativo, né, para que esse projeto continue cada vez mais alto e indo cada vez mais longe. O telefone para você ser um amigo, né, da Boa Nova é você ligar no telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou no 2456 7109. 2456-7109, prefixo 11, de São Paulo. E se informe, ligue lá, vê como é que você pode participar. Ajuda a gente aí a crescer, a manter, né, esse projeto de divulgação cada vez mais firme, mais forte. A nossa agenda, Cristina? Nossa agenda... Isso mesmo, pessoal. Próximo sábado, dia 10 de junho, próximo sábado, às 16 horas, De Luca estará lá no bairro de Santo Amaro. Santo Amaro é zona sul de São Paulo. Sul. Lá no Centro Espírita Cairbar Chutel, Amor e Verdade. Fica na rua Lázaro Rodrigues, 253. Jardim Monte Azul, Santo Amaro. Então, não percam, próximo sábado, às 16 horas, De Luca, lá no Centro Espírita Cairbar Chutel. Amor e Verdade, Rua Lázaro Rodrigues, 253, Santo Amaro. Esperamos por todos vocês. Divulgando também, né, o telefone da Maria José, para quem quiser entrar em contato,
saber da agenda que o De Luca realiza dentro da nossa casa espírita e em outras casas, é o telefone que responde pelo Grupo Espírita Esperança, é a Maria José, no telefone 994120609. 994120609. Temos participação de ouvintes aí? Para registrar Sim. aqui. A Ione Salles mandou um bom dia. Estive na palestra de cura e libertação e me libertei dos meus demônios. Aí ela dá uma risadinha. Obrigada pela ajuda, gratidão ao De Luca. Cláudia Guiar dizendo que hoje ela levantou com o coração cheio de saudades. A filha dela, né, fará agora dia 18, 2 anos que fez sua viagem. E você falando sobre bagagem, como despertar, né, do outro lado, me senti melhor. Pois ela aqui foi pura alegria. E é lógico que ela tinha a mesma alegria e vontade de viver. Acho que ela quer dizer, né, que ela continua, né, com a mesma alegria e vontade de viver. A Cláudia, nosso ouvinte, Cláudia trouxe uma metáfora interessante, que nós até já exploramos isso no livro Feliz, que é a bagagem, né? A nossa mala de viagem. Então nós podemos, talvez, continuar com essa reflexão. O que está se a gente desencarnasse hoje, vamos imaginar que hoje a gente tivesse que voltar. O que está nesta mala? O que está deixando essa mala pesada ou o que está deixando essa mala leve? O que torna pesada essa mala? Mágoa, ódio, rancor, culpa, complexo de inferioridade, inveja, ciúmes, baixa autoestima, ressentimento, complexo de inferioridade, preguiça, maledicência, crueldade, indiferença, tudo isso deixa a nossa mala pesada. E essa mala que nós vamos ter que levar. E chegando lá no mundo espiritual, não tem carregador de mala. Cada um vai ter que carregar a sua mala. E às vezes, do jeito que está a nossa mala, a gente não consegue sair do lugar. Ela é tão pesada que a gente não consegue subir. Às vezes a mala não tem nem alça para a gente pegar, né? É, verdade. Acredito que seja. Mas o objetivo é, com essa reflexão, a gente mexer na nossa mala. Para que ela se torne o quê? Leve. Leve. Então, como é que a gente pode deixar a nossa mala leve? Primeiro, vamos despachar essa bagagem pesada. Vamos tirar da mala essa bagagem pesada. Porque se a gente desencarnar hoje, a nossa situação lá não vai ser legal. Não é? Não vai ser legal. Nós vamos passar lá na alfândega espiritual e vamos estar com excesso de bagagem. Carregando muita coisa. Vão ter que pagar um imposto danado. Né? O bom é deixar nossa bagagem mais leve. Primeiro, como é que eu deixo a bagagem mais leve? Vamos tirar essas coisas pesadas. Lá na alfândega, vão dizer assim para nós, olha, você não consegue entrar aqui com essa bagagem. Você não vai entrar no mundo espiritual superior com ódio no coração, com raiva, com inveja, cheio de culpa, cheio de veneno em relação aos outros, cheio de crítica, cheio de julgamento. Olha quantos julgamentos você tem aqui. Vamos ver, julgamento, Jesus falou, não julgueis. Quanto mais a gente julga, mais a gente fica pesado. A gente fica com uma obesidade espiritual. E aí fica com a mala pesada. Então vamos esvaziar. Né? Esvaziar, deixar a bagagem mais leve. Como é que foi? Manda embora isso. E aqui, Emmanuel deu algumas dicas, né? O pensamento de fraternidade, o gesto de auxílio, né?
uma opinião caridosa que a gente faz em relação a um companheiro, a simpatia, mostrar simpatia onde nos encontramos, perdoar, ter mais boa vontade, facilitar, né, através da amizade, ser camarada, ser generoso, ser uma pessoa mais gentil, ser uma pessoa mais flexível, mais tolerante, mais paciente, mais compreensiva. É evidente que isso não apenas arruma a nossa bagagem para viver bem lá no mundo espiritual, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar a gente a viver muito bem aqui mesmo. Sim. Não é? Não é só para viver bem lá, é começar a viver bem aqui. Porque é viver bem aqui que é o nosso passaporte para viver bem depois da vida. E até para receber as bênçãos espirituais que a gente está precisando aqui e agora, né, De Luca? Porque com o nosso coração cheio de lixo, entre aspas, né, mágoa, rancor, como é que a gente vai abrir espaço para receber as coisas boas? Tem uma frase do Espírito Sheila que ele diz assim, aliás, não é Sheila, é André Luiz, pelo Chico. É preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Então, se nós estamos precisando de bênçãos, e eu creio que todos nós estamos, não é verdade? Em algum setor da nossa vida, a gente está precisando de uma bênção danada. Esta bênção, para nos atingir, precisa nos encontrar no estado de bênção. No estado de bênção para os outros. Eu sou uma bênção para os outros? Por exemplo, quem me encontra na rua, leva uma bênção, leva uma energia boa ou leva uma energia negativa? Né? No meu trabalho, as pessoas que, né, meus clientes, as pessoas que eu atendo lá no meu trabalho, como é que elas saem? Como é a natureza do meu trabalho? Meu trabalho é bom, meu trabalho é competente, meu trabalho é legal, eu atendo bem as pessoas, eu estou interessado em prestar um bom serviço. Ou eu estou lá, sabe, meia boca, só estou lá empurrando. Quando eu falto, ninguém sente a minha falta. Eu faço falta. Não trato bem o cliente, não trato bem o colega de trabalho, falo mal, sou um elemento lá que no serviço desagrega. E aí eu vou querer ter bênção espiritual, vou lá depois na igreja, vou lá no centro, reclamar que a minha vida está ruim, que tem espírito negativo que está me prejudicando? Tem, eu vou falar quem é. Vou te revelar o nome dele, quem é esse espírito negativo. Vamos lá no espelho, lá de nossa casa, e olha aquele sujeito que aparece. Surpresa. Somos nós. Nós é que, sabe, nos prejudicamos. Ah, mas não existe algum espírito negativo? Não pode existir? Pode. Mas esse espírito negativo de fora, ele só ataca quando nós estamos na negatividade. Outro dia eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello. O repórter, o jornalista Pedro Bial pergunta a ele: padre, o diabo existe? Ele falou: existe. Muito embora nós espíritas tenhamos uma visão um tanto diferente. Mas o padre diz assim: eu não estou preocupado muito com esse diabo, eu estou mais preocupado com o que existe de diabólico em mim. O que é o diabólico em mim? É isso que Emmanuel fala. Quando eu estou na maledicência, quando eu estou na crítica, quando eu estou na insensibilidade perante a dor do outro, quando eu sou cruel com o outro, aí é um diabólico que existe em mim. E é esse meu diabólico que me liga com as forças diabólicas. É o princípio da obsessão. Ele estava falando do princípio da obsessão. Quer dizer, eu só sou influenciado negativamente quando eu me comporto negativamente. E aí então existe o quê? Sintonia, ligação.
E aí o Padre Fábio diz assim, que quando as pessoas pedem para ele que vão à sua casa para que ele possa exorcizar os demônios, fazer o exorcismo, um ritual da Igreja Católica, expulsar os demônios. E ele diz assim, eu não vou, porque cada um deve expulsar o demônio que criou para si. Cada um deve expulsar os seus demônios. Por isso que uma ouvinte aqui ligou, dizendo que esteve na palestra, e nós fizemos essa reflexão lá. A Ione Salles. Eu estou criando demônios, e esses demônios depois vão me acompanhar na vida após a morte. E esse demônio não é necessariamente uma entidade espiritual. É o conjunto das minhas atividades, como diz aqui Emmanuel. Por exemplo, a nossa indiferença para com as amarguras do próximo aparecerá por geleira, dificultando os nossos passos. Nós vamos para uma... Olha, ele está dando uma dica aqui. Nós vamos para uma região espiritual fria. Tão fria quanto nós fomos com os outros. Nossa, é verdade. Tão fria quanto nós fomos com os outros. A maledicência será um espinheiro a provocar-nos dilacerações e feridas. Ou seja, vamos chegar lá no mundo espiritual, vamos encontrar a praia, vai encontrar lá um jardim florido. Se eu não plantei as flores desse jardim aqui, se eu não perfumei a vida de ninguém, se eu só espetei, se eu só fui cruel, se eu só dei rasteira, se eu não liguei para quem estava caído aos meus pés, chorando, passando fome, desesperado, aflito, e eu falei, ema, cada um com seus problemas, se vire. Aí chega no mundo espiritual, nós vamos encontrar o quê? Um coro de anjos nos aguardando, gente? Eu fui na igreja, eu ia no centro. E daí isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Pelas quantas vezes que eu fui na igreja, meu Deus do céu. O que muda, como a Cristina falou aqui no bloco anterior, o que pode mudar alguma coisa na nossa história, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual, é a nossa atitude, a boa atitude, o bem atitude. Por isso que Emmanuel termina dizendo assim, se a gente semear o amor, a simpatia onde nos encontramos, indiscutivelmente, mais tarde, nós penetraremos felizes os domínios da luz. Eu quero ir para a luz. Né? Eu quero ir para um mundo espiritual melhor. E para isso eu preciso já o quê? Semear amor, ser mais simpático, ser mais leve, né? Ser mais tolerante, compassivo, seja mais camarada, seja boa praça, seja um sujeito de luz. Onde você chega, você traz luz. Essa luz nós vamos levar conosco para onde nós estivermos. Cristina? Um grande abraço a todos que participaram no Facebook conosco, a Denise Túlio, a Silvana Zanetti do Grupo Esperança, o Abrão Salomão, Sinara Prado, todos vocês estão no nosso coração. Um grande abraço a todos. Gente, a gente se encontra na luz, tá bom? Um beijo. Termina aqui, Sem Medo de Ser Feliz.